Sabe aquele zumbido constante no fundo dos nossos dias? Aquele fluxo que, sei lá, nunca para de notificações, e-mails, pings do trabalho. Eu sinto que a gente vive com essa sensação de estar sempre conectado a tudo, mas, ao mesmo tempo, não estar de verdade presente em lugar nenhum. E outro dia, lendo o material que a gente separou para hoje, uma frase me pegou em cheio. É de uma fonte chamada Gomes por Trilhas e Histórias. Um texto curto, quase um manifesto, que dizia assim: existe uma música que a gente só consegue ouvir quando desliga o Wi-Fi. Isso me deixou pensando, sabe? Que música é essa? O que a gente realmente ganha quando troca o sinal, sei lá, 5G pelo silêncio da natureza? É só uma fuga, um respiro ou tem algo mais profundo aí? O texto chama essa ideia de Wild Wellness, bem-estar selvagem. E a nossa missão hoje é justamente investigar isso a fundo. Nossa, essa frase é um ótimo ponto de partida, porque ela já define o tom da conversa, né? Não é sobre ausência, é sobre a presença de uma outra coisa. E essa busca por outra coisa conversa com um sentimento muito atual, essa fadiga digital que muita gente sente. O interessante no conceito de Wild Wellness que o texto propõe é que ele não é só sobre ir para um lugar bonito no meio do mato. É mais que isso. É uma resposta cultural a esse nosso excesso de informação. Para a gente organizar a nossa conversa, acho que podemos explorar 3 grandes ideias que o texto nos traz. A primeira é exatamente essa. Que música é essa que a natureza oferece e como ela mexe com os nossos sentidos? A segunda, que eu acho bem provocadora, é a ideia da inacessibilidade como uma nova forma de luxo. E, por fim, a gente tenta entender o objetivo de tudo isso. Como é que se desconectar do mundo ajuda, paradoxalmente, a gente a se reconectar com a gente mesmo? Ótimo. Então vamos começar por essa música. O texto fala em o som da lenha estalando, o ritmo da água batendo na margem do lago, o sussurro das árvores. É poético, mas, na prática, o que isso significa? É só trocar um barulho pelo outro? Eu fico pensando na diferença entre o som da obra do vizinho às 7 da manhã e o som de uma chuva calma. Ambos são sons, mas o efeito é completamente diferente. Sobre silêncio absoluto, que, na verdade, mal existe na natureza. É sobre a qualidade do estímulo sonoro. O nosso cérebro, ele evoluiu para processar os sons do ambiente natural. O vento, a água, os animais. São sons complexos, mas que têm padrões, têm um ritmo, que nosso sistema nervoso entende como seguro, como informativo. É o que alguns neurocientistas chamam de paisagem sonora coerente. Já os sons da cidade, e principalmente as notificações digitais, são o oposto. São abruptos, imprevisíveis, fragmentados. Cada ping é um microalerta que sequestra a nossa atenção. Sequestra atenção. É a definição perfeita. É como se 1000 coisas gritassem seu nome ao mesmo tempo. Exato. E nos coloca num estado de alerta constante, mesmo que seja um alerta baixo. E o texto também diz que as árvores guardam histórias centenárias. Isso me soa como uma metáfora para um tipo de conhecimento ou de paz que a gente não encontra na velocidade da internet, certo? Com certeza, e vai além da metáfora. Pensa na escala de tempo. Na escala de tempo. Isso, uma notificação dura 1 segundo, uma trend na internet talvez uma semana. Uma árvore centenária nos confronta com uma temporalidade completamente diferente. Ela nos força a sair do nosso ciclo de urgência imediata. Estar perto de algo tão antigo, tão resiliente, tem um efeito psicológico de nos colocar em perspectiva. Faz sentido. De repente, aquele e-mail que parecia super urgente, não parece mais tão urgente assim. Essa troca de estímulos e de escala de tempo que começa a recalibrar nossos sentidos. Tira a gente do modo de reação constante e nos coloca num modo de observação atenta. A gente deixa de ser um alvo de informações. E passa a ser um ouvinte do ambiente. Isso. Interessante. E quando você fala em se tornar um ouvinte do ambiente, eu lembro de outra frase do texto que me marcou muito. O Wild Wellness não é apenas sobre uma hospedagem bonita.
é sobre o luxo de estar inacessível. E aqui eu confesso, fico com o pé atrás, essa ideia de luxo de estar inacessível. Na prática, isso não é algo só para uma elite, para quem pode se dar o luxo de desligar o celular do trabalho por 3 dias sem ser, sei lá, demitido. Essa é a crítica mais óbvia e é uma pergunta fundamental, sim. Se a gente pensar em luxo no sentido tradicional, de pagar por uma cabana isolada de R$ 10.000 a diária, a resposta é sim, é para poucos. Mas o que eu acho que o texto propõe é uma redefinição do conceito de luxo. Uma redefinição é: o luxo tradicional é aditivo. Você adiciona coisas, conforto, serviços, acesso, um concierge 24 horas, o melhor Wi-Fi. O luxo que o Wild Wellness sugere é subtrativo. O valor não está no que você tem. Isso, mas no que você consegue tirar, exatamente. No que você consegue remover as interrupções, as demandas, a obrigação de estar sempre disponível. Um luxo subtrativo. Gostei disso. É tirar coisas em vez de colocar. Isso. E nesse sentido, ele pode ser mais democrático. Pode ser 1 hora por dia no parque da cidade sem o celular. Certo. Pode ser um fim de semana acampando com os amigos numa praia que não pega sinal. A experiência central é a mesma. A posse da sua própria atenção. Perfeito. O texto contrasta trocar as notificações por constelações. A beleza disso é que as constelações são de graça, né? Elas exigem apenas o seu tempo e a sua presença, algo que se tornou o nosso bem mais precioso e mais disputado. É uma inversão total da lógica da produtividade, que diz que seu valor está em quão rápido e eficientemente você responde aos outros. Aqui, o valor está em proteger seu espaço mental para não ter que responder a ninguém. E o texto também fala em trocar as paredes de concreto pela geometria orgânica de um pod ou de um yurt. Eu sempre achei essa imagem bonita, mas um pouco abstrata. O que seria essa geometria orgânica na prática? Vamos trazer isso para o concreto. Literalmente. Pensa na diferença entre dormir num quarto de hotel padrão, um cubo branco, onde tudo é ângulo reto, pensado para máxima eficiência. Para padronização. Isso. E dormir numa cabana no meio da floresta, onde a janela principal não está no centro da parede, mas foi posicionada para enquadrar perfeitamente o nascer do sol por trás de uma montanha. Ah, entendi. A primeira estrutura te ignora. A segunda foi pensada em diálogo com o ambiente e, por consequência, com você. A geometria orgânica é isso. É uma arquitetura que se curva à natureza, que te convida a olhar para fora, que usa materiais que conversam com o lugar. Ela te lembra, sutilmente, a todo momento, que você faz parte de algo maior que aquelas 4 paredes. É o oposto do concreto, que geralmente cria uma barreira entre você e o mundo lá fora. Faz todo o sentido, é uma estrutura que te força a prestar atenção. Mas ok, então digamos que a gente conseguiu. Fomos para um lugar assim, trocamos os pingues da cidade pelo som do vento, nos demos esse luxo de estar inacessíveis por um tempo. E aí? Qual o objetivo final? O texto diz que a verdadeira exploração começa onde o sinal termina e que, nesse lugar, a alma volta a encontrar o seu próprio caminho. Isso soa muito bonito, mas também um pouco vago, não? O que significa, na prática, encontrar o próprio caminho? A gente tem uma epifania e resolve mudar de vida? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não acho que seja sobre uma epifania repentina, sabe? Acho que é um processo mais sutil. Pensa em como a nossa identidade é construída hoje. Grande parte dela é performática, moldada para uma audiência nas redes sociais. Sociólogos chamam isso de colapso de contexto. No Instagram ou no LinkedIn, você está se apresentando para o seu chefe, seus amigos de infância, seus pais e um desconhecido. Tudo ao mesmo tempo. Uma persona, basicamente. Uma persona. E isso nos força a criar uma versão editada, uma média de nós mesmos, que seja aceitável para todos esses públicos. Agora, quando você está numa trilha, sem sinal, no meio do nada, qual é a sua audiência? As árvores, o rio. Pois é, não há para quem performar. Pela primeira vez em muito tempo, você é forçado a simplesmente ser, sem o espelho constante do feedback dos outros, as curtidas, os comentários, as mensagens.
a gente começa a se perguntar: ok, sem tudo isso, quem sou eu? Do que eu gosto de verdade? O que eu estou sentindo agora? Encontrar o próprio caminho talvez seja isso, ouvir a sua própria voz, seu próprio algoritmo interno, sem a interferência constante dos algoritmos externos que nos dizem o que comprar, o que pensar e quem ser. Nossa, essa ideia de um algoritmo interno versus um externo é muito poderosa. E a outra frase, o corpo volta a pertencer à Terra. Isso nos lembra de algo que a vida digital nos faz esquecer, que são os corpos. Somos animais. Exato, vivemos muito na nossa mente, nas telas, numa existência quase desencarnada. Ficar sem sinal te força a voltar para o físico. Você sente o frio, o calor, a fome, o cansaço. Você precisa prestar atenção onde pisa para não tropeçar. Seu corpo deixa de ser um mero transporte para sua cabeça e volta a ser o seu principal instrumento de interação com o mundo. Esse pertencer à Terra é um reencontro com a nossa própria biologia, com a realidade de que somos parte de um ecossistema. E essa sensação de pertencimento a algo tão vasto e real é um antídoto poderoso para a ansiedade e alienação que a vida nas telas muitas vezes gera. Olhado por esse ângulo faz muito mais sentido. Então, se a gente for amarrar tudo que a gente conversou, a jornada que esse texto da Gomes por Trilhas e Histórias propõe é quase um processo de desintoxicação e reencontro. Começa com a gente trocando o ruído caótico digital pela música da natureza, o que ajuda a recalibrar nossos sentidos. Depois, a gente abraça a ideia de que o verdadeiro luxo não é ter mais coisas, mas ter controle sobre a nossa atenção, o direito de estar inacessível. E o resultado de tudo isso não é só um descanso, mas uma oportunidade de se reconectar com o nosso corpo e com uma versão mais autêntica de nós mesmos, longe da performance social. É uma síntese perfeita. O Wide Wellness acaba sendo menos sobre um destino geográfico e mais sobre uma intenção. A intenção de criar deliberadamente espaços de silêncio e de desconexão na nossa vida para que a gente possa ouvir o que realmente importa. E o que importa pode ser o som de um rio, mas também pode ser aquela intuição, aquela ideia ou aquele sentimento que a gente vem ignorando porque o barulho externo está sempre alto demais. O paradoxo final, e talvez a lição mais importante para o mundo hiperconectado, é que a conexão mais profunda com a natureza, com os outros e principalmente consigo mesmo, talvez exija, hoje mais do que nunca, que a gente aprenda a arte de se desconectar. E para quem nos ouve, fica a reflexão que o próprio texto inspira no final. Ele fala sobre as árvores que guardam histórias centenárias. A pergunta que fica é: que histórias internas, talvez tão antigas e importantes quanto as das árvores, a gente só consegue ouvir quando todo o ruído externo finalmente para?